Oi, voltei. Eu sou Indiara Porto, lá do blog Olho de Borboleta. E, gente, vocês acharam mesmo que eu não ia vir com a maquiagem de Halloween? Ah, até parece, viu? Bom, essa maquiagem eu batizei de bruxa, mas ela serve para um monte de coisa. Pode ser uma vampira, pode ser qualquer uma outra vilã, pode ser o que você quiser. Então, vem ver como é que eu fiz. Bom, pra começar, eu vou usar essa paletinha, que foi a primeira vez que eu usei. Muito boa, fiz a maquiagem praticamente toda com ela. E aí eu venho com um pincel fofinho e esse tom de marrom e vou fazer o esfumado só no canto externo do olho. E aí vou devagarzinho, aqui eu não coloquei rápido, deixei em tempo real pra vocês verem como que eu faço. E aí primeiro eu vou dando batidinhas e depois eu vou esfumando de leve só no cantinho externo, porque aqui eu só quero no cantinho externo e no côncavo até o meio do olho. E aí vai devagar, dou batidinhas, vou fazendo bolinha, trenzinho, vassourinha, daquele jeito. Aí eu continuo com uma mesma sombra, só que eu diminuí o tamanho do pincel. Eu peguei um pincel também fofinho, só que menor para eu poder concentrar mais a sombra, para poder pigmentar mais no cantinho externo. Quando eu uso um pincel maior, eu não pigmento tanto a sombra, eu deixo mais esfumada. Se eu quero pigmentar mais, eu uso um pincel menor. Aí eu vou pigmentando no mesmo lugar, dentro daquele marrom que eu coloquei antes, não espalho tanto. Aí depois eu volto com o pincel que eu tava para poder esfumar as bordinhas que ficou marcado com o pincel menor. Observem que tá só no cantinho externo. Aí eu peguei a sombra branca da mesma paleta, branca, branca mesmo, não coloquei nada por baixo, e aí vocês já viram o tanto que ela é pigmentada. Eu fui com o dedo porque eu acho mais fácil com o dedo e eu acho que o dedo pigmenta mais do que o pincel. Então, eu passei no cantinho externo até o meio de encontro com o marrom. E aí, peguei um pincel limpo qualquer só para poder esfumar as bordinhas do branco, dar acabamento. Aí, eu volto com o pincelzinho menor e um pouquinho de marrom ainda para dar acabamento na transição entre o branco e o marrom. Com o pincel menor ainda e também fofinho, eu vou utilizar a sombra preta e vou colocar dentro desse marrom que eu fiz no cantinho externo. Aí eu vou com cuidado para não manchar minha pele, que eu tô com a pele pronta, e para não fazer besteira no olho, para eu não melecar tudo. Então eu vou bem lá no cantinho, vou dando batidinhas e aos poucos eu vou espalhando para poder entrar dentro do marrom. E só vou até o meio, ó. Só no cantinho externo mesmo, no máximo ali até o meio, eu só quero que fique na pontinha. Aí eu volto com o pincel do meio, o pincel intermediário, né, o menor do marrom, e vou esfumar apenas as bordinhas do preto, para poder ficar um esfumado bonito, para poder dar um acabamento melhor na maquiagem. Para parecer que começa o preto e depois vai esvaziando essa cor, vai desfazendo essa cor. Aí agora eu venho fazendo o delineado de gatinho, normal. Eu gosto muito de usar delineador líquido, acho que eu me dou melhor, muito melhor com delineador líquido do que em gel, do que em caneta. Prefiro muito mais, acho que o traço fica melhor. Aí aquele delineado de gatinho normal. Eu aprendi com a Evelyn Hagley que se começar pelo lado externo, sai melhor o gatinho do que pelo lado interno. Cada um faz do jeito que acha melhor, né? Aí ajeito. E aí quando eu acho que o delineado ele tá bom, eu faço ali, olho no espelho e vejo que ele tá bom. Aí eu vou, pego meu telefone, fecho o olho e tiro uma foto, porque pela foto eu vou ver aonde que tá errado. Tirei de um olho, tirei do outro olho também para ver se estava bom, e ali eu vejo onde estava errado e aí sim vou consertar onde que tem um buraquinho, onde que tá faltando mais um pouquinho. Isso eu faço várias vezes, até eu fechar o olho e ver que não, agora tá bom. Às vezes eu tô com pressa, não dá muito certo, eu vou do jeito que tá. Agora eu vou usar um delineador em gel na parte de baixo. Eu usei esse delineador em gel, ele tava seco pra caramba, mas aí eu coloquei umas gotinhas de diluidor de maquiagem. E aí, minha filha, salvou o meu delineador, né? Aí eu passo rente aos cílios inferiores embaixo, óbvio, né? Deixo bem pretinho, porque eu quero essa área bem pretinha. Aí eu pego um pincelzinho sem nada assim, ponta de lápis, e vou esfumar esse delineador na parte de baixo. Esfumar as bordinhas, pra na hora que eu passar a sombra, ficar mais fácil de esfumar. Aí agora assim, ó, eu volto com o pincel de sombra preta e já vou selando esse delineador e esfumando ao mesmo tempo, deixando as bordinhas esfumadas, não deixa aquele negócio marcado que fica feio. Aí a parte de baixo do delineado de gatinho também, eu vou fazer esfumado, ó. E aí eu troco o pincel, coloco um pincel chanfrado
e vou esfumando essa parte de baixo. Eu quero a parte de baixo do delineado de gatinho esfumada. Então, eu uso um pincel chanfrado e um pouquinho de sombra e delicadeza na mão. Aí, volto lá com o delineador em gel, para eu poder passar dentro da linha d'água, na linha d'água, na verdade, né? E deixo bem pretinho. Como eu disse, eu quero isso bem preto, por isso que eu usei o delineador em gel, para poder ficar preto e não ficar cinza. Aí agora eu vou colocar cílios postiços, óbvio, como minha cola, que eu estou apaixonada. E os cílios eu nunca mostro aqui, porque é sempre do AliExpress lá, é sempre o mesmo. Eu uso normalmente o mesmo cílios para várias maquiagens que eu faço aqui. Aí venho com a sombra vinho lá da paleta e vou concentrar ali perto do preto, abaixo do olho, esfumando bastante para deixar um esfumado bonito. Vem o preto e o vinho bonito. Aí depois que tiver bem esfumadinho, que eu vou espalhar para a parte de baixo do olho, ali, na região das olheiras. De modo aleatório, só vou pegando um pouquinho e espalhando para poder ficar parecendo que eu levei uma porrada no olho, sabe? Agora, para eu poder fazer as veias, eu utilizo um pincel de delinear, aquele bem fininho, que tem gente que usa para unha também, e pego sombra. Eu faço essas veias apenas com sombra. Ó, coloquei mais de perto aqui pra vocês verem, ó, é apenas sombra. Por quê? Pra poder ficar mais apagado, pra poder dar uma impressão de que não tá tão certinho, porque veia, na verdade, a gente não vê certinho, né? A gente vê um negócio meio apagado. Aí, depois que eu fiz com preto, eu vou traçar por cima do que eu fiz, só que com a sombra vinho, a mesma que eu usei, pra poder parecer que tem sangue nessas veias, né? Sei lá, se deu certo, é isso aí que eu queria fazer. Passo por cima de todos, apenas a sombra, sem nada no pincel, sem nada por baixo para poder pigmentar, para poder fixar, nada disso. Depois eu volto com o pincel e dou uma apagadinha nessas veias para poder não ficar tão marcado, justamente para essas veias ficarem apagadas. Aí eu venho agora com máscara de cílios na parte de cima, né? Muita, eu gosto de bastante, mesmo utilizando cílios postiços. Aí eu pego o pincel que tava sujo de delineador e tampo a colinha ali um pouquinho, porque eu tenho uma certa agonia com essa cola. Eu devia até abrir mais a mão aí e colocar mais um pouquinho, né, de delineador. Aí coloco cílios postiços na região inferior, limpo aqui o bigode que tá um pouco suado e passo um pouquinho de iluminador abaixo da sobrancelha e no cantinho interno também. Apesar de estar tudo muito opaco, eu queria dar uma iluminada no cantinho do olho e abaixo da sobrancelha. E aí eu vou finalizar com um batom preto. E confesso, gente, que a parte mais difícil da maquiagem, de qualquer maquiagem pra mim, é o batom. É a parte realmente mais difícil. Faço 1000 olhos, faço, sei lá, as maquiagens, uns desenhos mais cabulosos, sei lá. Treino faço, mas a parte da boca pra mim é a mais difícil. Enfim, a gente faz do jeito que dá aí, né? E aí é bocão preto mesmo. E pronto, a maquiagem bruxa acabou de nascer, ficou pronta. E aí, ó, se eu tirar só essa parte da veia, ela fica uma maquiagem comum. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes, que eu volto logo com mais cores. Beijo!